Você já chorou hoje pelo seu pecado? Ou qual foi a última vez que você ficou muito triste, que seus olhos encheram d'água por causa de uma atitude sua, por causa de uma escolha, por causa de uma ação, de uma reação, de algo que você fez e que depois de ter feito você falou assim: poxa vida, eu não podia ter feito isso, meu Deus não gosta, meu Deus ficou triste comigo por causa dessa atitude. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Reflexão para Hoje, e neste dia eu quero ver com você sobre essa questão de chorar por coisas erradas, chorar por ter feito algo que desagradou ao seu Senhor. Por vezes nós estamos aí muito preocupados com aquilo que as pessoas pensam de nós, o que estão dizendo a respeito da gente nas redes sociais, o que estão falando da gente no trabalho, o que estão falando de nós na igreja, às vezes. Isso não é difícil ter acontecido com você até aqui. Mas a pergunta de hoje é: como você se comporta diante do pecado? O pecado te incomoda? Você está preocupado do que Deus está pensando de você no dia de hoje? O que Ele está achando das suas atitudes até agora? Você o colocou em primeiro lugar? Você o buscou primeiro para que as demais outras coisas fossem acrescentadas na sua vida? O texto que eu trago para a nossa devocional de hoje está em Marcos capítulo 14, quando Pedro, depois de negar Jesus, sai para um canto e diz a Bíblia que ele chora amargamente. Pedro havia prometido que seria fiel ao Senhor constantemente, que estaria com o Senhor Jesus, custasse o que custasse, não tinha problema. Ele estaria ali, ele prometeu que estaria firme com Jesus, mas não conseguiu manter essa promessa. E depois de quebrar o seu trato, ele percebendo que tinha feito aquilo que já estava até previsto por Jesus, a Bíblia diz que ele se retirou dali e chorou muito por causa daquilo, porque afinal de contas ele havia traído o Senhor Jesus. Pedro enfrentou ainda na vida muitas outras situações. Eu duvido que tenha acontecido outra tão forte, tão pesada, tão marcante como essa, sendo esta o motivo real de tristeza, de choro da parte de Pedro. Afinal, Pedro acabou de quebrar um trato. Ele prometeu, ele foi, prepotente, ele disse que daria conta do recado, que ele aguentaria o rojão, mas não aguentou. Eu creio, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo agora, eu creio que você também passa por isso. De repente você também fez uma promessa, você fez um compromisso, você decidiu dedicar-se ao Senhor, mas quebrou esse trato nesse dia. Você está lembrando disso? E eu espero de todo o meu coração que você sinta tristeza por isso, que isso te cause vontade de chorar de fato, porque é pior do que desagradar um patrão, é muito pior do que desagradar um companheiro de relacionamento, a esposa ou esposo, é muito pior do que ferir alguém que está próximo de você no seu trabalho, é muito pior do que ofender ou, tratar mal alguém que você conheceu na rua. Porque quando contrariamos aquilo que Deus quer para mim e para você, nós estamos contrariando aquele que nos amou de uma maneira enorme. Isso precisa, de fato, incomodar você. E a pergunta que eu quero que esteja sendo repetida na sua cabeça hoje é: qual foi a última vez que você chorou? Não pelo pecado de outra pessoa, não pela maldade que está acontecendo agora lá no Afeganistão, mas pela sua maldade, pelo seu pecado, pelo seu erro. Qual foi a última vez que você se arrependeu e isso trouxe para você uma tristeza enorme dentro do seu coração, que você até chorou por isso? Creio que quando nós pensamos naquilo que prometemos ser e observamos o que de fato temos sido, isso deveria trazer tristeza para a gente. Isso deveria trazer arrependimento para o nosso coração. A minha preocupação com você nessa reflexão de hoje é que nunca um pecado, um único pecado que seja,
deixe seus olhos secos. Nós precisamos aprender a chorar, a de fato arrepender pelos nossos pecados, a ter tristeza por aquilo que também traz tristeza ao nosso Criador, a de fato ter nojo daquilo que enoja o nosso Senhor. E nós precisamos então rever, repensar, alinhar nossa maneira de agir, de reagir, colocar de fato e novamente e de novo diante do Senhor na nossa vida e pedir que Ele refaça nossos pensamentos, que Ele quebrante a cada um de nós, que Ele faça de mim e de você um servo fiel que inclusive fica triste quando não cumpre aquilo que tinha que cumprir, que não vive de forma santa como deveria viver. Você não foi chamado para ser crente para enfeitar a igreja. Você não foi chamado para a família cristã para ser um volume, para criar volume, para fazer números. Você foi chamado por Deus, através do sangue de Jesus, para ter uma vida pura, uma vida santa, para viver em santidade. Que vale a pena lembrar aqui que o escritor aos Hebreus nos disse: santidade, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, vivendo uma vida porca, suja e ainda mais indiferente com seus próprios erros. Quando Pedro negou Jesus, em determinado momento, o livro de Lucas, capítulo 22, 61, diz que da onde ele estava, ele conseguia ver Jesus, e Jesus conseguia ver Pedro. Os dois trocaram olhares, e Pedro então ficou profundamente triste. E há quem diga que essa experiência foi a fonte primária de lágrimas, de choro por toda a vida de Pedro. E a gente não pode duvidar que isso tenha acontecido. Afinal de contas, ele traiu o seu Senhor, o seu Salvador. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi, que eu creio ser muito importante para nós nessa reflexão de hoje. Certo missionário foi trabalhar na América do Sul e estava ali aprendendo ainda a língua. De repente, num certo dia, ele estava num trem e sentado num trem, ele olhava para uma pessoa e ele sentia no seu coração que devia ir lá pregar para aquela pessoa. Ele precisava falar para ela de Jesus. Mas no seu coração ali começou uma guerra, começou uma disputa. E ele falava para ele mesmo: não, eu não posso porque eu não conheço essa pessoa. Mas aquela outra voz vinha no coração dele e falava: olha, vai lá, fale de Jesus para aquela pessoa. Chegue, se aproxime e fale dela. Aí ele rebatia por dentro e falava: não, não posso porque eu ainda não sei a língua, eu não consigo falar, me comunicar tão bem assim. E a voz dizia: vá lá, levante-se, anuncie Jesus para aquela pessoa. E mais uma vez ele resistia dizendo: não posso porque eu não conheço a cultura, eu não sei como é que se aproxima das pessoas aqui ainda. Pois bem, meu irmão, minha irmã, preste atenção nessa história. Esse moço que estava ali sendo alvo da sua possível evangelização, em determinado momento se levantou, entrou num vácuo do vagão e se jogou na frente de outro trem e foi espedaçado ali. Esse acontecimento ficou na memória do missionário e ele ficou perturbado com isso. Tão perturbado que não conseguiu continuar seu trabalho missionário onde estava e voltou para o Brasil. Contou essa história para um colega meu, que ao ouvir falou a mesma coisa que eu pensei também quando estava ouvindo. Mas Jesus te perdoou disso, rapaz, esquece isso. Porque ele dizia, enquanto contava a história, que todo dia ele lembrava dessa cena. Todo dia ele lembra dessa cena. Todo dia ele lembra dessa cena. E aí o missionário, o colega dele, falou com ele: olha, esquece isso, você tem que esquecer, porque Deus já te perdoou disso. E ele virou para ele e falou assim: não, eu não posso esquecer. Eu sei que Deus me perdoou, mas toda vez que eu lembro dessa história, e isso acontece todo dia, pelo menos uma vez, eu me lembro que eu preciso ser mais sensível à necessidade das pessoas de ouvir o Evangelho. Eu me lembro que preciso ser mais ativo ao ouvir a voz do Espírito me mandando falar com outras pessoas. Eu me lembro que eu preciso ser mais coerente em carregar uma mensagem poderosa e entregá-la para o maior número de pessoas possíveis. Eu me lembro disso. E essa memória, mesmo que dolorosa, que ainda me arranque lágrimas, ela me ajuda a viver uma vida na presença de Deus e no propósito de Deus. Nesse momento eu vou orar por você, mas eu não vou pedir para Deus tirar da sua memória
aquilo que te faz chorar, mas que ao trazer isso à sua memória, te faça chorar e te impeça de cometer erros parecidos com esse, ou recorrentes, ou que sejam consequência disso aí. Essa é a minha oração por você na reflexão para hoje. Meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com meu irmão, com a minha irmã, que separou esse tempo para ficar na sua presença, para juntos aqui te buscarmos e buscando ao Senhor, vivermos uma vida mais parecida com aquilo que te agrada, uma vida mais parecida com Jesus. Nesta reflexão, o que eu quero é o que o Senhor traga ao coração do meu irmão, da minha irmã, a sua lembrança, aquele fato que precisa de fato levar à lágrima, levar ao choro, levar ao arrependimento. Meu Deus, não deixe que meu irmão, que minha irmã viva de forma indiferente, viva de forma, Senhor, dura, com coração duro, com a cerviz inflexível, mas que possa se prostrar diante do Senhor. E que, tendo essa experiência, ele possa ser lembrado, ela possa ser lembrada de buscar o Senhor constantemente e manter-se focada naquilo que o Senhor quer para a vida dela. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, eu quero dizer que é muito bom poder contar com a sua presença aqui. E a maneira que a gente tem para poder continuar essa conversa, continuar esses encontros, é você nos ajudando, se inscrevendo no canal, dando seu joinha, compartilhando com mais pessoas, escrevendo aqui no chat, ou se quiser escrever diretamente para mim, teria o prazer de poder conversar com você. Tem aí o Instagram, você clica aí, vai aparecer um jeito que você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.